Olá, pessoal. Hoje nós iremos abordar sobre gamificação, a gamificação no ensino. Entenda, use e engaje seus alunos. E o que seria a gamificação? A gamificação surgiu como uma maneira de incentivo ao consumo e a fidelização de clientes com as empresas. Um exemplo disso é a inclusão de brinquedos nos produtos alimentícios, como o McDonald's, algumas marcas de cereal. E o termo gamificação significa utilizar os mecanismos, a estética e o pensamento dos jogos com o objetivo de encorajar as pessoas, motivar as ações, promover aprendizado e resolver problemas. E o uso da gamificação na educação vem crescendo consideravelmente, tendo em vista os desafios que as escolas possuem em relação ao tratamento a esses alunos da geração Z. Com essa introdução, é uma forma de tornar o processo de aprendizagem mais divertido e motivando a participação desses alunos. Desafios como motivadores. Criar desafios em sua classe acaba gerando mais engajamento e motivação do que os exercícios rotineiros, esses exercícios de dia a dia. Então, essa estratégia, ela é sempre utilizada nos jogos. O jogador, ele tem aquele desafio para ele estar passando as etapas. E para essa evolução no jogo, os feedbacks instantâneos, que a gente pode utilizar também na educação, são importantíssimos, porque no jogo a criança ela supera o problema e continua crescendo sem sentir uma estagnação. O mesmo pode ser feito em sala de aula, o professor dar o retorno frequente sobre a sua aprendizagem para que haja a correção das dificuldades. Colaboração entre alunos. Uma outra característica que podemos utilizar em sala de aula é o trabalho em equipe. As atividades em grupo, elas são essenciais para que essas crianças se aproximem e se auxiliem. O que é ponto forte para um pode ser um ponto fraco para o outro. E aí, desta forma, nesse trabalho de equipe, todos vão se ajudando e eles conseguem chegar ao objetivo. O ideal também é que sempre haja um rodízio entre esses grupos, para que todos interajam e que todos se conheçam também. Para quem trabalha na rede pública de Minas Gerais, os laboratórios de informática possuem nos seus computadores o Linux educacional. Ele possui diversas opções de jogos educacionais que já são instalados no próprio computador. E não há necessidade de utilização de internet para esse acesso. Então, assim, como eu não tenho Linux aqui no meu notebook, não tem como eu demonstrar para vocês. Aí eu printei as telas para vocês terem uma noção de como que é para quem nunca viu. E aí, ó, como que é? Deixa eu aumentar aqui. Você vai ir na parte inferior do computador e iniciar, aí já vai abrir a janela. Você vem em programas educacionais, logo em seguida abre outra aba, jogos, outra aba, jogos para crianças, e aqui você vai selecionar qual é o jogo que você vai querer, tá? Utilizando com a sua turma. Tem as outras opções também, jogos de cartas, de tabuleiro, táticas estratégicas, enfim, uma infinidade de possibilidades. E aqui a gente apresenta a história de um professor, Tiago Eugênio, professor de biologia, que criou um jogo inspirado no filme Tá Chovendo Hambúrguer. Esse jogo ensina as crianças a terem hábitos saudáveis de alimentação. Aqui nós já apresentamos a experiência de uma professora de Petrópolis, da escola SESI, Ana Gabriela, que utiliza a lousa digital para jogar jogo de memória com as crianças do primeiro ano. E ela sempre utiliza palavras de um mesmo campo semântico, baseada nas histórias que as crianças estão lendo em sala.
Muito interessante. Então, meus alunos, imaginem o que aconteceria se a escola passasse a usar a proposta da gamificação, que é um conceito que une o gosto pelos jogos, a facilidade de lidar com computadores no ensino, ao invés de ver toda essa tecnologia, toda essa modernidade como inimigas dos professores. Temos que definitivamente abrir as nossas mentes. A gente tem que pesquisar o que se enquadra melhor à nossa realidade, fazer o uso do celular, dos jogos digitais em sala, enfim, claro que tudo depende da realidade, né? O governo de Minas agora, nessa época de pandemia, ele fez um investimento bem interessante. Na minha escola, por exemplo, chegaram várias lousas digitais, veio uma verba também para colocar Smart TVs em todas as salas da escola, muito bom investimento. Então, agora, as professoras não terão desculpa, não. Tem a rede Wi-Fi que cobre toda a escola e elas vão poder acessar pela TV, internet, passar o vídeo ou a informação que elas querem para as crianças. Então, é isso. A gente tem que abrir nossa mente e adequar a nossa realidade, mas temos que nos mover, ok? É isso, um forte abraço para vocês e até a próxima aula.